Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu resolvi trazer um vídeo um pouquinho diferente para contar uma das minhas histórias favoritas dentro do Oscar, que é justamente o empate que aconteceu na categoria de melhor atriz. É muito legal que esse não é o primeiro empate que acontece dentro do Oscar, mas eu acho que ele é o mais famoso, muito por ser na categoria principal ali de atuação feminina. Não só isso, mas o vídeo em si, em que acontece a nomeação, parece até que é uma grande piada, porque a própria apresentadora ali da categoria fica muito confusa quando ela vai anunciar e realmente é um empate. The winner, it's a tie. The winners are Katharine Hepburn in Lion in the Winter and Barbra Streisand. Realmente parece algo que foi combinado, mas não foi. E o empate foi justamente entre a grande veterana Katharine Hepburn, que já tinha outras duas estatuetas aí de melhor atriz, né? E também viria a vencer mais uma quarta depois, pelo filme The Lion in Winter, e estreante no cinema Barbra Streisand por Funny Girl. As duas atrizes receberam exatamente 3.030 votos dentro da categoria, né? E por conta disso acabaram empatando. E o que é curioso é que a Barbra Streisand teve a sua filiação da academia antecipada pelo então presidente da organização, que era o ator Gregory Peck. Já que se ela não fosse membro da academia, ela não poderia votar. E muito provavelmente, né, se fosse esse o caso, se ela não conseguisse antecipar aí essa filiação, ela não teria vencido ali a categoria. E bom, daí nessa noite a Katharine Hepburn não compareceu, ela inclusive nunca foi buscar nenhuma das suas estatuetas ali do Oscar na premiação, e apenas a Barbra Streisand agradeceu também em completo choque, imagino eu, né, até por ser uma estreante, era o primeiro papel dela dentro do cinema, e que enfim, ela venceu ali a estatueta de melhor atriz, não só venceu, como venceu dentro de um empate, né, o que foi ainda mais atípico. O que me faz gostar tanto dessa história é porque eu acho que foi muito justo esse empate. Eu realmente não saberia pra quem escolher se eu fosse o votante ali naquela época, porque as duas estão simplesmente sensacionais dentro dos seus papéis e são filmes realmente muito diferentes entre si, né? Por um lado, então, a gente tem a Barbra Streisand em Funny Girl, um musical, e é um musical que é 100% ela. Assim, não tem outra pessoa ali que não seja ela, e depende muito do carisma dela com a personagem, né? Ela já tinha interpretado a personagem protagonista aqui da história na Broadway e foi convidada ali pra fazer o filme, e ela tá excepcional dentro desse papel. Na história a gente acompanha a Fanny Brice, uma jovem judia vista como patinho feio, que sonha com o estrelato e conquista seu espaço nos palcos. Descoberta por um grande produtor, sua carreira decola, mas seu romance com o charmoso Nick Arnstein enfrenta turbulências à medida que o sucesso dela cresce. Bom, a Barbra Streisand carrega esse filme tanto na questão de atuação, quanto na questão de presença com essa personagem, que é muito interessante, assim, ela é uma personagem que eu sinto que é de muito fácil identificação, porque ela tem sonhos muito altos, e acho que todos nós conseguimos nos relacionar com ela de alguma forma, né? E ao mesmo tempo também porque ela canta o filme inteiro e as músicas são excelentes e a voz da Barbra Streisand é impecável dentro da história, então acho que assim, foi um prêmio muito mais do que merecido. E eu acho muito interessante que esse filme inteiro tem a proposta de que a Fanny Brice seria um patinho feio, né? E a Barbra Streisand é realmente muito bonita, e é interessante analisar essa visão assim por conta da época, né? Que ela tava, querendo ou não, fora dos padrões ali da época. E a Barbra Streisand tá impecável aqui, acho que ela consegue de uma forma muito fácil passar todas as emoções da sua personagem, né? Esse é um filme que eu diria que é um musical que grita com você, mas num ótimo sentido, no melhor sentido possível, porque ele é muito apaixonante, ele é muito colorido, e a personagem da Fanny Brice é muito engajante, que te prende assim do começo até o fim, e as músicas que ela canta são cheias de sentimento, cheias de paixão, da forma que a gente consiga entender a personagem, ao mesmo tempo se identificar com ela, entender as decisões que ela vai tomar, né, torcer pela personagem, e a Barbra Streisand é uma peça essencial aí nesse musical pra ele realmente funcionar. Por outro lado, a Katharine Hepburn em Lion in Winter também é uma personagem extremamente essencial para a história, e claro, é a Katharine Hepburn, ela não ganhou 4 Oscars à toa, ela realmente é muito talentosa, e eu acho que tem um certo conforto dentro das performances dela, dentro das personagens que ela escolhe, até depois, né, o último Oscar que ela vai receber é por um filme que também foi indicado a melhor filme, que é Golden Pound, e ela interpreta ali uma mãe, meio avó, né, que tenta lidar com as diferenças de personalidade da sua filha e do seu marido, e tem um tom tão reconfortante ali naquela personagem,
tão interessante, assim, que eu acho que de certa forma ela carrega em todas as outras, independente da personalidade. E aqui nesse filme é um forte exemplo disso. Na história, o rei Henrique II da Inglaterra resolve fazer uma reunião familiar durante o Natal, com seus 3 filhos e a rainha Eleanor, interpretada pela Katharine Hepburn. Porém, durante as comemorações, começam diversas conspirações para decidir qual dos 3 filhos será o sucessor de Henrique II. Vou falar pra vocês que quando eu assisti esse filme, ele me surpreendeu muito positivamente, porque eu realmente não esperava ter gostado tanto dessa história do que eu gostei. Ele é um filme que tem um tom muito teatral e ele é um filme muito engraçado, muito engajante, assim, e ao mesmo tempo lembra muito Game of Thrones, por ter todas essas movimentações políticas ali envolvendo o sucessor e todos os personagens se movimentando pra tentar sair por cima, enganando e manipulando, e conversa com o outro, trai o fulano que você acabou de conversar, vai conversar com o outro, e a pessoa que tá ali no centro de todas essas manipulações é a rainha Eleanor, interpretada pela Katharine Hepburn. Dadas as comparações, a personagem dela me lembrou muito a Cersei Lannister de Game of Thrones, só que muito mais sarcástica e divertida, porque ela se diverte com a bagunça que ela cria ali, com toda a confusão que ela arranja. Parece que ela não tá necessariamente pra tentar sair por cima, e sim pra incomodar o máximo de gente ali naquele lugar. Ela, dentro da história, interpreta essa grande diva que vai fazendo essas coisas apenas pra brincar, pra criar leves intrigas e pra se divertir mesmo com o seu ex-marido ali, que ela tá tentando se divorciar. E eu acho que o filme também entra em coisas muito interessantes pra falar de relacionamentos, aqui explorando mais o relacionamento do rei Henrique II com a rainha, né? Todas as coisas, o desgaste do relacionamento. Claro, eles romantizam bastante ali a questão do relacionamento deles, de como era feito, mas acho que super funciona aqui pra dentro do filme, né? E, enfim, só deixa mais claro o talento da Katharine Hepburn aqui dentro da história. Mas como eu falei, essa situação que aconteceu na edição de 1969, né, esse empate aí na categoria de melhor atriz, não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Eu sinto que essa é a mais famosa, porque envolve aí 2 grandes atrizes, né, em um momento muito interessante, e realmente a cena ali do empate é muito engraçado, mas na verdade esse empate aconteceu outras 6 vezes também na premiação. A primeira vez aconteceu na edição de 1932, justamente na categoria de melhor ator, entre os atores Frederick March pelo filme O Médico e o Monstro e Wallace Beery pelo filme O Campeão. Tecnicamente, o Frederick March teve um voto a mais, mas as regras da premiação ali da época determinaram que era um empate. Essa situação também se repetiu no ano de 1950 dentro da categoria de melhor curta documentário. Depois disso, depois da Katharine Hepburn e Barbra Streisand, isso só foi se repetir em 1987. Na categoria de melhor documentário entre Artie Shaw, Time Is All You Got e Down and Out in America. Depois se repetiu em 95 na categoria de melhor curta-metragem. Depois disso se passaram uns bons anos e em 2013, na categoria de melhor edição de som, teve um empate entre o filme 007 e Operação Skyfall e o filme A Hora Mais Escura. E a última vez que isso aconteceu, claro, foi na última edição do Oscar, em 15 de março, que a gente teve um empate dentro da categoria de melhor curta live action, entre os curtas The Singers e Two People Exchanging Saliva. O que é legal é que eu sinto que, acompanhando assim toda a repercussão do Oscar e a corrida ali pra conseguir o prêmio, o curta-metragem que mais se destacou, assim, que eu vi mais gente falando, mais gente apostando, era realmente o Two People Exchanging Saliva. Então, quando rolou esse empate, pelo menos pra mim, foi algo muito surpreendente, porque eu tava esperando um resultado completamente contrário, assim. Eu não costumo acompanhar tanto os curtas e os documentários, mas nesse em questão eu tava acompanhando o falatório, então eu fiquei bem surpresa quando aconteceu, até porque eu tava muito na cabeça com a questão do empate na hora que aconteceu. Mas bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e comentar. Se você gostou da história do Oscar de hoje, né, também deixar aqui nos comentários qual ator e atriz você acha que merecia ter empatado, né? Alguém que ganhou, que merecia ter ganhado o outro junto também. E foi isso, e até o próximo vídeo.